A mansão de Eduardo Monteiro era imponente, fria e silenciosa por fora. Portões altos, câmeras em cada canto, jardins perfeitamente aparados e corredores longos demais para uma casa que, apesar do luxo, parecia vazia de alma. À primeira vista, qualquer um diria que ali vivia uma família abençoada pela sorte. Dinheiro, status, conforto absoluto. Mas quem passasse mais de alguns minutos dentro daquelas paredes perceberia algo errado. Não era uma casa. Era um campo de batalha emocional. Os gritos vinham cedo. Às vezes antes mesmo do sol nascer. Portas batendo, objetos sendo arremessados, choros abafados que ecoavam pelos corredores como pedidos de socorro que ninguém atendia. 4 crianças moravam ali. 4 filhos que cresceram cercados de tudo que o dinheiro podia comprar, mas privados da única coisa que realmente precisavam: presença, atenção, amor. Eduardo Monteiro era um homem respeitado. Um empresário milionário do setor de tecnologia, conhecido por sua frieza estratégica e decisões impecáveis. Nos negócios, nunca errava. Na vida pessoal, carregava um erro que não sabia como consertar. 3 anos antes, perderá a esposa de forma repentina. Desde então, aquela casa nunca mais fora a mesma. O luto não foi vivido. Foi enterrado. E quando a dor não é enfrentada, ela apodrece por dentro e transborda nos lugares errados. As crianças sentiram primeiro. Lucas, o mais velho, aprenderá cedo a esconder a tristeza atrás da rebeldia. Pedro e Tiago, os gêmeos, transformaram a dor em provocação constante. E Lara, a menor, ainda tentava entender por que a mãe nunca mais voltou para lhe dar boa noite. Cada um reagiu de um jeito, mas todos gritavam pela mesma coisa: alguém que os enxergasse. Eduardo tentou compensar. Comprou brinquedos caros, videogames de última geração, viagens luxuosas que duravam poucos dias e deixavam um vazio ainda maior quando terminavam. Contratou psicólogos, babás, pedagogas, funcionárias experientes. Nada funcionava. Nenhuma babá pobre aguentava um dia inteiro naquela casa. Algumas saíam antes do almoço. Outras choravam no portão. Houve quem dissesse que aquelas crianças eram impossíveis. Que não havia salário no mundo que pagasse aquele desgaste. E, aos poucos, Eduardo começou a acreditar nisso. Toda manhã era igual. Uma nova funcionária chegava cheia de esperança. À tarde, ia embora derrotada. A frase se repetia como um refrão cruel: Senhor Eduardo, eu sinto muito, mas não consigo continuar. Ele ouvia, assentia em silêncio e voltava para o escritório, tentando ignorar o peso no peito. Não era a falta de dinheiro que o incomodava. Era a sensação de fracasso dentro da própria casa. Naquela terça-feira, depois de ver mais uma babá sair com os olhos vermelhos e a bolsa tremendo nas mãos, Eduardo se trancou no escritório. Fechou a porta. Encostou a testa na madeira fria. Pela primeira vez em muito tempo, deixou escapar um suspiro pesado. Não era raiva. Era exaustão. Eu falhei, pensou. Não como empresário. Como pai. Ligou para a agência doméstica com a voz dura, quase sem paciência. Disse que precisava de alguém imediatamente. Alguém diferente. Alguém que não desistisse fácil. Do outro lado da linha, a atendente hesitou. Houve um silêncio estranho, longo demais. Então ela falou, com cautela, como quem anuncia algo delicado. Disse que havia uma candidata disponível. Tinha boas referências. Era dedicada. Disciplinada. Mas havia algo que ele precisava saber antes. Eduardo franziu o senho. Estava cansado de surpresas. Então ouviu as palavras que, sem saber, mudariam tudo. A mulher era cadeirante. Por alguns segundos, Eduardo não respondeu. Não por desprezo. Por ignorância. Uma babá em cadeira de rodas. Como ela lidaria com 4 crianças indisciplinadas? Como circularia pela casa? Como imporia limites? A lógica gritava que aquilo era uma péssima ideia. Mas havia algo maior falando mais alto. O cansaço. O desespero. Talvez até um fio de esperança que ele não sabia explicar. Mande ela amanhã cedo, respondeu enfim. Não tenho nada a perder. Naquela noite, Eduardo passou pelos quartos dos filhos. Observou Lucas jogando escondido. Os gêmeos brigando pelo tablet. Lara dormindo abraçada a um urso de pelúcia gasto, o último presente que a mãe lhe dera. O silêncio que tomou conta da casa depois que as luzes se apagaram era pesado. Um silêncio que doía mais do que os gritos do dia. Eduardo não sabia, mas naquela mesma noite, em algum lugar simples da cidade, uma mulher em cadeira de rodas também se preparava para um novo dia.
Uma mulher marcada por perdas profundas. Alguém que já havia sido subestimada, rejeitada e ferida pela vida mais vezes do que podia contar. E que, ainda assim, não havia perdido algo essencial. A capacidade de amar. O destino estava prestes a cruzar dois mundos quebrados. E o que começaria como mais uma tentativa desesperada estava prestes a se transformar na história mais dolorosa, redentora e transformadora que aquela família jamais viveria. Antes mesmo de Helena cruzar o portão daquela mansão, a casa já estava em guerra. Não era uma guerra declarada, com inimigos visíveis ou regras claras. Era uma guerra silenciosa, travada todos os dias entre crianças feridas e um pai que não sabia mais como alcançá-las. Eduardo acordava cedo, mas não porque fosse disciplinado. Acordava porque não conseguia mais dormir. O quarto que dividira com a esposa continuava impecável, exatamente como ela deixara. As roupas dela ainda estavam no armário, os perfumes organizados na prateleira, a escova de cabelo sobre a cômoda. Ele dizia para si mesmo que era respeito. No fundo, era culpa. Culpa por não ter estado presente o suficiente quando ela adoeceu. Culpa por ter acreditado que dinheiro resolveria tudo. Culpa por ter deixado os filhos atravessarem o luto sozinhos. Após a morte da esposa, Eduardo não chorou na frente das crianças. Achou que precisava ser forte. Achou que mostrar dor seria sinal de fraqueza. Então se fechou. Trabalhou mais. Viajou mais. Delegou mais. E, sem perceber, ensinou aos filhos que sentimentos não tinham espaço naquela casa. Lucas aprendeu rápido. Com apenas 13 anos, já sabia provocar, desafiar e desobedecer como forma de ser notado. Se gritava, alguém olhava. Se quebrava algo, alguém aparecia. Mesmo que fosse para brigar. Para ele, qualquer atenção era melhor do que o vazio. Pedro e Tiago seguiam o exemplo do irmão mais velho. Competiam o tempo todo. Um precisava ser mais barulhento que o outro. Mais agressivo. Mais difícil. Era como se cada grito fosse uma pergunta lançada ao ar: você ainda se importa com a gente? E Lara? Lara era diferente. Pequena demais para entender a morte. Pequena demais para compreender o abandono emocional. Ela apenas sentia. Sentia a falta do colo. Sentia a ausência da voz suave da mãe cantando antes de dormir. Sentia que algo estava errado, mesmo sem saber nomear. As babás que passavam por ali viam apenas o comportamento. Não viam a raiz. Não viam a dor escondida atrás da rebeldia. Tentavam impor regras, castigos, ordens. E fracassavam uma a uma. Porque naquela casa não faltava disciplina. Faltava vínculo. Eduardo assistia a tudo de longe. Sempre de longe. No escritório, diante de telas e gráficos, ele se sentia no controle. Mas bastava atravessar a porta da sala para perceber que havia perdido completamente o domínio do que realmente importava. Seus filhos não o respeitavam. Não o ouviam. Não confiavam nele. Havia noites em que ele se sentava sozinho na sala escura, ouvindo os sons da casa, e se perguntava onde havia errado. Lembrava-se do dia em que prometera à esposa que cuidaria bem das crianças. Que seria pai e mãe se fosse preciso. Mas a promessa parecia distante, quase irreconhecível. O que ninguém ali sabia era que, em outro ponto da cidade, Helena também carregava um luto. Um luto diferente, silencioso, permanente. Ela não perderá apenas alguém. Perderá um futuro inteiro. Um acidente brutal havia mudado sua vida para sempre. Em segundos, tudo o que ela era, tudo o que planejava, tudo o que amava, foi arrancado sem aviso. A cadeira de rodas não era o maior símbolo da sua perda. Era apenas o mais visível. O que doía de verdade era o que ninguém via. As noites longas. A solidão. Os olhares de pena. As portas fechadas. As oportunidades negadas antes mesmo de serem explicadas. Durante muito tempo, Helena acreditou que não tinha mais nada a oferecer ao mundo. Que havia se tornado um peso. Uma limitação. Uma presença inconveniente. Mas algo dentro dela se recusava a morrer. Um instinto profundo de cuidado. Uma força estranha que nascia da dor. Ela aprenderá, na Mahan, que gritar não cura. Que castigar não ensina. Que mandar não constrói. Aprenderá isso perdendo tudo. E talvez por isso, sem saber, estivesse prestes a entrar exatamente na casa que mais precisava de alguém assim. Enquanto Eduardo tentava sobreviver ao próprio fracasso como pai, Helena se preparava para enfrentar mais um dia de julgamentos. Nenhum dos dois imaginava que o encontro entre suas dores não seria um acaso, mas uma colisão necessária. Porque às vezes,
Quando tudo parece perdido, a vida não envia alguém perfeito. Envia alguém quebrado, mas inteiro por dentro. E aquela casa, dominada pelo caos e pela ausência de amor, estava prestes a receber alguém que conhecia a dor melhor do que qualquer um ali. Não para salvar. Não para mandar. Mas para ensinar algo que ninguém naquela mansão lembrava mais como era. Escutar. Naquela manhã, o céu estava cinzento, como se antecipasse o peso do que estava prestes a acontecer. O portão da mansão Monteiro se abriu lentamente, revelando mais um dia que prometia ser igual a todos os outros. Dentro da casa, os corredores já ecoavam passos apressados, portas batendo e vozes exaltadas. Nada indicava que algo diferente estava prestes a cruzar aquele limite. Eduardo desceu as escadas ajustando o paletó, tentando se preparar mentalmente para mais um fracasso anunciado. Ele não nutria grandes expectativas. A experiência o havia ensinado a não criar esperança. Esperança, naquela casa, sempre terminava em decepção. Do lado de fora, uma van simples estacionou diante do portão. Não era luxuosa, não chamava atenção. Apenas comum. O segurança observou com curiosidade enquanto a porta lateral se abria. Com movimentos lentos e calculados, uma mulher descia com o auxílio de uma cadeira de rodas motorizada. Seus gestos eram firmes, treinados. Não havia pressa, nem insegurança. Apenas controle. Helena respirou fundo antes de avançar. Já conhecia aquele olhar. O olhar de surpresa disfarçada. O olhar que misturava dúvida, pena e julgamento silencioso. O segurança demorou alguns segundos para reagir. Nunca tinha visto algo assim ali. Uma funcionária em cadeira de rodas, chegando para trabalhar naquela mansão problemática. Bom dia, disse ela com voz calma, quebrando o silêncio constrangedor. Sou a nova funcionária do Sr. Eduardo Monteiro. O homem assentiu, ainda sem saber exatamente o que dizer, e acionou o interfone. Lá dentro, Eduardo ouviu o aviso e sentiu um aperto no estômago. Era agora. A experiência dizia que não duraria muito. Ainda assim, respondeu apenas. Pode deixar entrar. Enquanto Helena avançava pelo caminho de pedras, empurrando a cadeira com precisão, as cortinas do andar superior se moveram. 4 rostos curiosos surgiram nas janelas. Cochichos começaram. Risadinhas abafadas. Olhares carregados de ironia infantil, mas afiados o suficiente para ferir. Olha isso, sussurrou Lucas, com um meio sorriso cruel. Papai enlouqueceu de vez. Ela nem anda, disse Pedro, sem disfarçar o tom de deboche. Aposto que não aguenta até o almoço, completou Tiago. Lara, a menor, não riu. Apenas observava em silêncio, com a testa franzida, tentando entender. Helena ouviu. Sempre ouvia. Não porque quisesse, mas porque a vida havia lhe ensinado a perceber o que as pessoas diziam mesmo quando tentavam esconder. Ainda assim, não respondeu. Não levantou a cabeça em desafio. Não se encolheu. Apenas seguiu em frente. Quando a porta da sala se abriu, Eduardo a viu pela primeira vez. E, por um breve instante, não soube como reagir. Não era a cadeira que o surpreendia. Era o olhar. Havia algo ali que ele não estava acostumado a ver em funcionárias. Serenidade. Presença. Uma firmeza silenciosa que não pedia permissão para existir. Bom dia, Dona Helena, disse ele, com formalidade. A senhora veio pela agência? Sim, senhor, respondeu ela com educação. Disseram que o senhor precisava de ajuda. Eduardo olhou para a cadeira, depois voltou os olhos para ela. Havia uma pergunta pairando no ar, pesada demais para ser ignorada. Ele pigarreou, desconfortável. Preciso ser honesto, o trabalho aqui é difícil. As crianças são complicadas. Não quero que a senhora se sinta. Antes que ele terminasse, Helena o interrompeu com delicadeza, mas firmeza suficiente para silenciar qualquer objeção. Senhor Eduardo, eu sei exatamente o que as pessoas pensam quando me veem. Já ouvi todas as versões dessa dúvida. Prefiro que o senhor me julgue depois de ver o que eu posso fazer. Aquelas palavras o desarmaram. Não havia desafio. Não havia vitimismo. Apenas verdade. Eduardo assentiu, sem saber exatamente por quê. Nesse momento, os filhos começaram a descer as escadas. Formaram uma linha desorganizada, como um pequeno tribunal infantil pronto para julgar. Lucas foi o primeiro a falar. Ela vai mesmo trabalhar aqui? Perguntou, apontando para a cadeira. Ela não anda. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Lucas, cuidado com o que diz. Mas Helena apenas sorriu. Um sorriso tranquilo, quase acolhedor. Tudo bem, disse ela.
Crianças falam o que pensam. Às vezes, isso é mais honesto do que o silêncio dos adultos. Ela então se virou para os quatro. Sim, eu não ando, continuou. Mas ainda consigo fazer muita coisa. O silêncio tomou conta do ambiente. Pela primeira vez, ninguém riu. Lara olhava fixamente para ela, intrigada. Lucas desviou o olhar. Algo naquela resposta o havia desconcertado. Helena avançou até a cozinha. O cenário era caótico. Louça empilhada, brinquedos espalhados, restos de comida, roupa sobre as cadeiras. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria motivo de desistência imediata. Para Helena, era apenas mais um ambiente ferido. Parece que vou ter bastante trabalho, disse ela, com um leve sorriso. Eduardo observava de longe. Algo dentro dele se mexeu. Não era esperança ainda. Era curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, alguém entrava naquela casa sem medo. Sem pressa de ir embora. Sem se colocar abaixo de ninguém. As crianças observavam à distância, esperando o momento em que ela explodiria, reclamaria ou desistiria. Era isso que sempre acontecia. Mas Helena não fez nada disso. Apenas começou. E sem saber, naquele exato momento, algo invisível começava a mudar. Lentamente. Silenciosamente. Como tudo que realmente transforma. O relógio marcava pouco depois das 9 da manhã quando o caos habitual tomou conta da casa. O som da televisão ecoava alto demais na sala, passos apressados cruzavam o corredor, e uma discussão começava a se formar no andar de cima. Para Eduardo, aquilo era apenas mais uma rotina previsível. Para Helena, era o primeiro contato real com o coração ferido daquela família. Ela avançava pela cozinha com movimentos calculados, observando cada detalhe. Não apenas a bagunça visível, mas os sinais invisíveis de uma casa em colapso. Pratos sujos não lavados não eram descuido. Eram desistência. Brinquedos jogados pelo chão não eram bagunça. Eram pedidos silenciosos por atenção. Do andar de cima, um grito ecoou. Ele pegou meu videogame. Outro respondeu logo em seguida, ainda mais alto. Por que você não larga nunca? Helena parou. Não se apressou. Não levantou a voz. Apenas esperou. Segundos depois, os gêmeos desceram as escadas correndo, empurrando-se, seguidos por Lucas, com o rosto fechado e os punhos cerrados. Chega! Gritou Lucas. Isso é meu. Eduardo apareceu no topo da escada, já cansado antes mesmo de tentar intervir. Lucas, já falei para vocês pararem com isso, disse, sem convicção. Quantas vezes vou ter que repetir? Ninguém respondeu. Como sempre. Helena observava a cena em silêncio. Então, com um tom calmo, quase suave, falou pela primeira vez em meio ao conflito. O que está acontecendo aqui? As crianças se viraram, surpresas. Não esperavam ser questionadas daquele jeito. Não era uma ordem. Era uma pergunta. Ele pegou meu jogo, disse Pedro, apontando para o irmão. Por que ele não divide nada? Retrucou Tiago. Lucas cruzou os braços. É sempre assim. Ninguém me escuta. Aquela frase caiu como um peso no ar. Helena sentiu. Aquilo não era sobre videogame. Nunca era. Posso entender melhor? Perguntou ela, aproximando-se lentamente. Quero ouvir um de cada vez. Eduardo franziu o senho. Aquilo nunca funcionava. Mas ficou em silêncio. Helena se abaixou um pouco na cadeira, ficando na altura dos olhos das crianças. Não havia pressa em seu olhar. Não havia julgamento. Apenas atenção. Pedro, você começa, disse ela. O menino hesitou. Ninguém nunca lhe pedirá isso daquele jeito. Mas falou. Ele nunca deixa a gente usar as coisas dele. Helena assentiu. Entendi. Tiago? Ele grita com a gente o tempo todo. Ela voltou-se então para Lucas. E você? Lucas demorou alguns segundos antes de responder. O silêncio o incomodava mais do que os gritos. Por que ninguém nunca fica do meu lado? Disse, por fim, com a voz mais baixa do que de costume. Eu sou sempre o errado. Eduardo sentiu um aperto no peito. Nunca tinha ouvido o filho falar assim. Helena respirou fundo. Vocês percebem que estão todos falando da mesma coisa? Perguntou. Todos querem ser ouvidos. As crianças se entreolharam, confusas. Gritar faz parecer que alguém está ouvindo, continuou ela. Mas só machuca mais. Ninguém respondeu. Pela primeira vez, o silêncio não era desinteresse. Era reflexão. Helena estendeu a mão e retirou da bolsa um pequeno espelho de bolso. Colocou-o sobre a mesa. Olhem para isso, disse.
Cada vez que vocês se machucam com palavras, é como se esse espelho se quebrasse. Quando ele quebra, ninguém consegue se ver direito. Nem os outros. Nem a si mesmo. Ela passou o dedo pelo vidro, simulando uma rachadura. Essa casa está cheia de espelhos quebrados. As crianças ficaram imóveis. Lara, que observava tudo de longe, aproximou-se devagar e tocou o espelho com cuidado. Dá para consertar? Perguntou em voz baixa. Helena sorriu. Dá. Mas não sozinha. Lucas desviou o olhar. Algo dentro dele se mexia, mesmo sem saber explicar. Eduardo observava a cena com o coração acelerado. Aquilo era novo. Nunca ninguém havia falado assim com seus filhos. Nunca ninguém havia tentado entender antes de corrigir. Minutos depois, Helena voltou à cozinha e começou a trabalhar. Usava adaptações presas à cadeira, alcançava objetos com habilidade, limpava com precisão. Não reclamava. Não se apressava. Não se vitimizava. As crianças observavam de longe, esperando o momento em que ela desistiria. Mas ele não veio. Ao meio-dia, Eduardo entrou na cozinha e se surpreendeu. O ambiente estava diferente. Não perfeito, mas mais leve. Organizado. Vivo. Dona Helena, a senhora aceita almoçar conosco? Perguntou, quase sem perceber o quanto aquela frase era rara. Agradeço, senhor Eduardo, respondeu ela. Mas trouxe minha comida. Tenho alguns cuidados por causa dos remédios. Ele assentiu, respeitoso. E, como está achando as crianças? Helena olhou para os pratos, depois para ele. São difíceis, disse. Mas não são ruins. Só estão machucadas. Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo. À tarde, Helena chamou cada criança separadamente. Nada forçado. Apenas convite simples. Ajudar a dobrar roupas. Guardar brinquedos. Conversar enquanto organizavam um quarto. Lucas resistiu no início. Sentou-se distante, fingindo desinteresse. Mas quando Helena perguntou sobre o jogo que ele tanto gostava, sem ironia, sem julgamento, algo se abriu. Ele explicou. Falou. Mostrou. E percebeu que, pela primeira vez, alguém realmente queria ouvir. Quando o dia chegou ao fim, Eduardo a encontrou fechando uma janela. A senhora pretende voltar amanhã? Perguntou, tentando esconder a insegurança. Helena o encarou com serenidade. Pretendo, se o senhor e seus filhos quiserem. Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Quando ela foi embora, a casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não vazio. Não pesado. Eduardo ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que havia mudado. Ainda era cedo. Nada estava resolvido. Mas algo havia sido tocado. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não teve certeza se o problema daquela casa era grande demais. Na manhã seguinte, algo estava diferente antes mesmo que alguém percebesse conscientemente. Não foi um silêncio absoluto, nem uma mudança brusca. Foi mais sutil. Um tipo de calma estranha, quase desconfortável para uma casa acostumada ao barulho constante. Eduardo acordou com essa sensação indefinida, como se estivesse entrando em um território desconhecido dentro da própria mansão. Helena chegou cedo, como prometera. O sol ainda lutava para atravessar as nuvens, e o orvalho cobria o gramado com pequenas gotas brilhantes. O segurança abriu o portão, e dessa vez, não demonstrou surpresa. Apenas a cumprimentou com um aceno respeitoso. Pequenos gestos também dizem muito. Ela entrou na casa sem anunciar presença. Não porque quisesse se esconder, mas porque aprenderá que, em lugares feridos, o barulho excessivo só afasta. Começou organizando o que encontrava pelo caminho. Brinquedos, livros, roupas esquecidas. Cada objeto recolhido era como um pedaço do caos sendo colocado no lugar. As crianças despertaram aos poucos. Não com gritos, mas com passos arrastados e bocejos longos. Lara foi a primeira a aparecer na cozinha. Parou na porta, observando Helena dobrar panos com cuidado. Bom dia, disse a menina, hesitante. Helena sorriu. Bom dia, Lara. Não houve mais nada além disso. Nenhuma cobrança. Nenhuma pergunta. Ainda assim, Lara se aproximou e sentou-se à mesa. Foi um gesto pequeno, quase invisível, mas carregado de significado. Minutos depois, Pedro e Tiago surgiram discutindo em tom baixo. Não era uma briga aberta, mas o velho padrão ameaçava se repetir. Helena apenas olhou para eles. Não disse nada. O olhar foi suficiente para fazê-los parar por um instante, confusos com a própria atitude.
Lucas apareceu por último. Caminhava com as mãos nos bolsos, observando tudo com desconfiança. Aquela casa não costumava ser assim pela manhã. Não sabia se gostava ou se aquilo o incomodava. Eduardo desceu as escadas esperando encontrar o cenário de sempre. Em vez disso, viu os 4 filhos sentados à mesa. Não perfeitamente comportados, mas juntos. Lara balançava as pernas distraída. Pedro e Tiago cochichavam. Lucas mexia no celular, mas sem hostilidade. Ele parou no meio da escada. Aquela cena simples o atingiu mais do que qualquer discussão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sem perceber o tom de surpresa. Helena respondeu sem olhar diretamente para ele. Nada demais. Apenas começando o dia. Eduardo se sentou. O café estava servido. Não era um banquete. Era algo simples. Mas havia cuidado. E isso fazia toda a diferença. Durante o café, as crianças falaram pouco. Ainda estavam se adaptando àquela nova dinâmica. Helena não conduziu a conversa. Não forçou interação. Apenas esteve ali, presente. Às vezes, presença é o suficiente. Mais tarde, enquanto Helena organizava a sala, ouviu um barulho seco vindo do corredor. Um objeto havia caído. Em outras ocasiões, aquilo teria sido o início de uma tempestade. Gritos, acusações, punições. Mas nada aconteceu. Pedro apareceu com o rosto assustado, segurando um porta-retrato quebrado. Eu não fiz de propósito, disse, com a voz trêmula. Helena aproximou-se lentamente. Você se machucou? Ele balançou a cabeça negativamente. Então vamos cuidar disso juntos. Ela não gritou. Não culpou. Apenas estendeu um pano e mostrou como recolher os cacos com cuidado. Pedro ajudou em silêncio, sentindo algo novo. Não medo. Responsabilidade. Lucas observava da porta. Esperava o castigo. Esperava a bronca. Nada veio. Algo dentro dele se confundiu. Pronto, disse Helena ao final. Viu? Quando a gente enfrenta o erro, ele fica menor. Pedro assentiu, aliviado. À tarde, Helena sugeriu algo simples. Que tal cada um me ajudar em uma coisa diferente? As crianças se entreolharam. Não estavam acostumadas a ajudar. Estavam acostumadas a mandar ou a resistir. Lara ajudou a regar as plantas. Pedro organizou alguns livros. Tiago recolheu brinquedos espalhados. Lucas resistiu no início, mas acabou ficando responsável por separar roupas limpas das sujas. Nada foi perfeito. Houve reclamações. Houve caretas. Mas houve algo novo, participação. Eduardo observava tudo de longe, como alguém que assiste a um milagre pequeno demais para ser chamado assim, mas grande demais para ser ignorado. Aquela mulher não estava mudando seus filhos com ordens. Estava mudando o ambiente. E, sem perceber, estava mudando ele também. No fim do dia, quando Helena se preparava para ir embora, Eduardo a acompanhou até a porta. Confesso que não esperava por isso, disse ele, sem saber exatamente a que se referia. Helena sorriu de leve. Nem eu, Sr. Eduardo. Mudanças verdadeiras nunca são barulhentas. Ele assentiu. Quando o portão se fechou atrás dela, Eduardo voltou para dentro da casa. Encontrou Lucas sentado no sofá, desenhando algo em silêncio. Pedro e Tiago montavam um quebra-cabeça. Lara dormia abraçada ao urso. Ele percebeu então algo que não sentia há muito tempo. Não era alegria plena. Era algo mais frágil, mais precioso. Esperança. Mas ele sabia. Aquilo ainda era apenas o começo. Toda mudança real encontra resistência. E aquela casa, marcada por dor e abandono, ainda não havia mostrado todas as suas feridas. Toda transformação verdadeira provoca resistência. Não porque seja errada, mas porque ameaça aquilo que já estava estabelecido, mesmo que fosse doloroso. A mansão Monteiro não era diferente. O silêncio que começava a surgir incomodava. A calma parecia estranha. E, como acontece sempre que algo começa a dar certo, a casa reagiu. No terceiro dia, Helena chegou e percebeu logo ao entrar que algo estava fora do lugar. Não era a bagunça visível. Era o ar. Um silêncio tenso, carregado demais para ser apenas tranquilidade. As crianças estavam reunidas na sala, quietas demais. Nenhuma discussão. Nenhuma corrida. Nenhum grito. Apenas olhares que se cruzavam com cumplicidade. Helena não comentou. Apenas observou. Lucas foi o primeiro a agir. Não com palavras, mas com indiferença. Passou por ela sem cumprimentar. Sentou-se no sofá e ligou o videogame no volume máximo.
Pedro e Tiago trocaram risadinhas discretas. Lara permanecia perto da escada, inquieta. Helena continuou seu trabalho como se nada estivesse acontecendo. Não pediu para baixar o som. Não chamou atenção. Aquela atitude desconcertou Lucas. Ele aumentou ainda mais o volume, esperando uma reação. Nada. Minutos depois, Pedro derrubou propositalmente um copo de suco no tapete da sala. O líquido vermelho se espalhou rapidamente, manchando o tecido claro. Tiago correu, fingindo ajudar, mas acabou espalhando ainda mais. Foi sem querer, disse Pedro, olhando de soslaio. Helena aproximou-se devagar. Observou a mancha. Depois olhou para os dois. Alguém se machucou? Perguntou. Os meninos se entreolharam, confusos. Não, respondeu Tiago. Então vamos limpar juntos. Nenhuma bronca. Nenhum sermão. Aquilo não fazia sentido para eles. Onde estava o castigo? Onde estava a ameaça? Lucas desligou o videogame com força e se levantou. A senhora não vai falar nada? Perguntou, com desafio na voz. Eles fizeram de propósito. Helena olhou diretamente para ele. Não havia raiva em seu olhar. Apenas firmeza. Eu sei, respondeu. E você também sabe. Lucas ficou sem reação. Ninguém nunca havia dito isso daquele jeito. Não precisava provar nada. Não precisava vencer ninguém. Aquela resposta o desarmou. Ao longo da manhã, as provocações continuaram. Brinquedos jogados de propósito no caminho da cadeira. Risadinhas abafadas. Comentários atravessados. Era um teste. Um teste duro. As crianças queriam descobrir até onde ela iria. Queriam saber quando ela quebraria. Helena sentiu o peso. Não era fácil. O corpo doía. A lembrança do próprio passado, das vezes em que fora subestimada e humilhada, tentava emergir. Mas ela respirou fundo. Aprenderá, da pior forma, que reagir com raiva apenas alimenta a dor. No início da tarde, o teste mais cruel aconteceu. Enquanto Helena organizava os armários da cozinha, uma chuva de farinha caiu sobre sua cabeça. O pó branco cobriu seus cabelos, o rosto, a blusa e até o assento da cadeira. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Depois, a gargalhada explodiu. Lucas, Pedro e Tiago estavam escondidos atrás da porta. Riam alto, satisfeitos. Lara apareceu logo atrás deles, com os olhos cheios de culpa. Eu disse que isso era errado, murmurou. Helena fechou os olhos por um segundo. Sentiu o coração apertar. Aquilo não era apenas uma brincadeira. Era humilhação. Era o tipo de coisa que a vida havia feito com ela inúmeras vezes. As crianças aguardaram. Esperavam o grito. A denúncia ao pai. A desistência. Mas Helena fez algo que ninguém esperava. Ela começou a rir. Não era uma risada nervosa. Nem irônica. Era leve. Verdadeira. Um riso que desmontou completamente a cena. Então é assim que vocês dão boas-vindas? Disse ela, limpando o rosto com um pano. Preciso admitir, foi criativo. O riso cessou imediatamente. Lucas ficou imóvel. Pedro e Tiago se entreolharam, desconcertados. Aquela reação não estava no roteiro deles. A senhora não está brava? Perguntou Pedro, quase decepcionado. Helena o encarou com suavidade. Estou triste, respondeu. Não por mim. Mas porque sei que vocês estão tentando me machucar para ver se eu vou embora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lara começou a chorar. Eu não queria que a senhora fosse embora, disse, abraçando a cintura de Helena. Lucas abaixou a cabeça. Algo dentro dele se partiu. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Não medo. Vergonha. Helena limpou a farinha do chão com calma. Pediu ajuda. E, um a um, eles ajudaram. Sem reclamações. Sem risos. Quando Eduardo chegou mais tarde, percebeu o clima estranho. As crianças estavam quietas demais. Perguntou o que havia acontecido. Helena mudou de assunto. Não contou. Não expôs ninguém. Naquela noite, Lucas ficou acordado por horas. Pensava na cena. Pensava no riso. Pensava no fato de que, mesmo humilhada, ela não desistira. Aquilo o incomodava profundamente. A casa havia testado Helena. Havia provocado. Havia tentado expulsá-la como fizera com todas as outras. Mas, pela primeira vez, a casa não venceu. E, mesmo sem admitir, as crianças começaram a perceber que aquela mulher em cadeira de rodas não era fraca. Era inabalável. Naquela manhã, a mansão acordou pesada. Não havia gritos,
nem risadas, nem o barulho habitual dos passos correndo pelos corredores. Era um silêncio denso, quase sufocante, como se algo estivesse prestes a romper. Helena percebeu assim que entrou. A casa não estava quieta por paz, mas por tensão. Ela avançou lentamente pelo corredor principal, sentindo o olhar das paredes, das portas fechadas, das memórias que ainda pairavam no ar. As crianças estavam espalhadas pela casa, cada uma em um canto, evitando se encontrar. Lucas no quarto, os gêmeos na sala, Lara sentada no chão com um brinquedo esquecido nas mãos. Helena sabia. Depois de um teste, sempre vinha algo maior. A vida ensinara isso a ela da forma mais cruel possível. O estalo seco veio da cozinha pouco antes do meio-dia. Um som diferente dos outros. Mais pesado. Um som que anuncia algo quebrado de verdade. Helena se apressou até lá e encontrou Pedro parado, imóvel, diante do chão coberto por cacos de vidro. Um vaso antigo, alto, que ficava sempre perto da janela, estava estilhaçado. Os pedaços refletiam a luz do sol como pequenas lâminas espalhadas. Pedro tremia. O rosto estava pálido, os olhos arregalados. Eu não fiz de propósito, repetia, quase sem voz. Eu não fiz de propósito. Lucas apareceu logo em seguida, impulsivo. Foi ele, disse, apontando. Ele estava correndo. Eduardo surgiu à porta naquele exato momento. O rosto endureceu ao reconhecer o vaso. Era um presente da esposa. Um dos poucos objetos que permanecerá no mesmo lugar desde a morte dela. Vocês não conseguem passar um dia sem destruir alguma coisa? Disse, a voz carregada de frustração. Pedro começou a chorar. Não era choro de medo. Era choro de culpa. Helena se colocou entre eles antes que a situação escalasse. Senhor Eduardo, disse com firmeza calma. Posso cuidar disso? Ele hesitou. O impulso era gritar, punir, descontar anos de exaustão naquele instante. Mas algo o fez parar. Assentiu em silêncio e se afastou. Helena se aproximou de Pedro. Ajoelhou-se na cadeira para ficar à altura dele. Você se cortou? Perguntou. Pedro balançou a cabeça. Então respira comigo, disse ela, lentamente. Nada está perdido ainda. Ela entregou a ele uma pá pequena e um pano grosso. Vamos limpar juntos. Quem erra também aprende a consertar. Pedro obedeceu, ainda chorando. Lucas observava de longe, inquieto. Nunca tinha visto alguém reagir assim. Sem grito. Sem acusação. Quando terminaram, Helena colocou os cacos em uma caixa. Esse vaso era importante, disse, olhando para as crianças. Não pelo valor, mas pela história. Quando algo assim se quebra, dói. Mas esconder o erro machuca mais ainda. Lucas engoliu em seco. Naquela noite, Eduardo sentou-se sozinho na sala. O vaso quebrado agora vazio sobre a mesa parecia acusá-lo. Helena aproximou-se. Eu sinto muito, disse ela. Sei o que ele representava. Eduardo respirou fundo. Não é o vaso, confessou. É a sensação de estar perdendo tudo, de novo. Helena o encarou com ternura. Às vezes, perder é o que nos obriga a cuidar melhor do que ainda temos. As palavras ficaram no ar, pesadas e necessárias. Na manhã seguinte, Helena trouxe algo diferente. Reuniu as crianças no jardim com a caixa de cacos, terra e algumas mudas de flores. Não dá para colar tudo, disse ela. Mas dá para transformar. Juntos, plantaram as flores dentro do vaso quebrado. As mãos das crianças se sujaram de terra. Lara sorriu. Pedro parecia aliviado. Lucas observava em silêncio, sentindo algo novo crescer dentro dele. Isso vai lembrar vocês de uma coisa, disse Helena. Até o que quebra pode florescer. Eduardo assistia de longe. O nó em sua garganta denunciava o que ele ainda não conseguia dizer em palavras. Aquela mulher estava ensinando seus filhos algo que ele jamais soubera ensinar. Naquela noite, Lucas ficou acordado olhando para o teto. Pensava no vaso. Pensava nas flores. Pensava em como ninguém havia gritado. E, pela primeira vez desde que perderá a mãe, sentiu algo que não reconhecia. Alívio. O primeiro grande teste havia sido vencido. Mas, junto com ele, algo mais profundo havia sido despertado. Uma dor antiga começava a se mover. E quando a dor vem à tona, ela não pede licença. Está tudo bem para continuar? A transformação da casa já era perceptível para quem quisesse enxergar. Os gritos haviam diminuído. As portas não batiam com a mesma violência. As crianças ainda brigavam, ainda erravam, mas algo fundamental havia mudado. Agora havia pausa. Havia reflexão.
Havia consciência. E tudo isso tinha um nome que ninguém ainda ousava dizer em voz alta. Helena. Mas toda luz projeta sombras. E quanto mais profunda é a mudança, mais cedo ou mais tarde o passado exige ser encarado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena permaneceu sozinha na sala. As luzes estavam baixas, e apenas o som distante do vento atravessando o jardim quebrava o silêncio. Ela observava as fotos da família espalhadas pela estante. Sorrisos antigos. Um tempo em que tudo parecia inteiro. Aquilo apertava algo dentro dela que nunca cicatrizara de verdade. Eduardo surgiu no corredor, ainda acordado. Parou ao vê-la ali, imóvel, com o olhar perdido em uma fotografia da esposa com as crianças ainda pequenas. Por um instante, pensou em voltar, respeitar aquele silêncio. Mas algo o fez ficar. A senhora está bem? Perguntou, com cuidado. Helena respirou fundo antes de responder. Às vezes, a noite traz lembranças que a gente passa o dia inteiro tentando calar. Eduardo sentou-se em uma poltrona próxima. Não insistiu. Não interrompeu. Apenas esperou. Pela primeira vez, não como chefe, mas como alguém disposto a ouvir. Helena continuou olhando a fotografia. Essa mulher, disse, apontando para a imagem. Ela tinha um olhar parecido com o de alguém que ama sem economizar. Eduardo engoliu em seco. Ela era assim, respondeu. Dava tudo de si. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio que pedia verdade. Posso lhe contar algo, Sr. Eduardo? Perguntou Helena, sem olhar para ele. Pode, respondeu ele imediatamente. Ela fechou os olhos por um instante. Quando falou novamente, a voz estava firme, mas carregada. Eu também fui mãe. Eduardo sentiu o coração acelerar. Não disse nada. Tive um filho. Um menino. Ele gostava de ouvir histórias antes de dormir. Sempre pedia mais uma, mesmo quando já estava quase dormindo. A voz falhou por um segundo, mas ela continuou. Um dia, saímos de carro. Era para ser algo simples. Um trajeto curto. Houve um acidente. Ela fez uma pausa longa. Eu acordei em um hospital. Não sentia as pernas. Perguntei pelo meu filho antes mesmo de entender o que havia acontecido comigo. Eduardo fechou os olhos. Ele não sobreviveu. As palavras não vieram acompanhadas de choro. Vieram com algo pior. Um tom sereno demais para uma dor tão grande. O tipo de serenidade que só existe quando a dor já queimou tudo o que podia. Depois disso, continuou Helena, passei muito tempo acreditando que minha vida tinha acabado. Que não havia mais razão para levantar da cama. Que eu havia falhado como mãe. Como mulher. Como ser humano. Eduardo sentia as mãos tremendo. Foi ali, disse ela, que aprendi algo que ninguém ensina. A dor não desaparece. Ela muda de lugar. Se a gente não transforma, ela vira amargura. Se transforma, vira cuidado. Ela se virou finalmente para ele. Quando cheguei nesta casa e vi seus filhos, vi neles algo que eu conhecia muito bem. Crianças feridas, tentando sobreviver à ausência de quem amavam. Eduardo não conseguiu responder. As palavras se acumulavam, mas nenhuma saía. Eu não cuido deles porque sou forte, continuou Helena. Cuido porque sei o que é perder. E porque sei o que acontece quando ninguém segura a mão de uma criança no momento certo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eduardo. Não tentou disfarçar. Eu falhei com eles, disse, quase num sussurro. Helena balançou a cabeça. Não falhou. O Senhor sofreu. E ninguém ensinou homens como o Senhor a sofrer sem se fechar. O peso daquela verdade caiu sobre ele como um golpe silencioso. Naquela mesma noite, Lucas acordou com sede e desceu as escadas em silêncio. Ao passar pela sala, viu os dois conversando. Viu o rosto do pai molhado de lágrimas. Parou, escondido atrás da parede, sem ser visto. Nunca tinha visto o pai chorar. Nunca tinha imaginado que adultos também podiam quebrar. Voltou para o quarto sem fazer barulho, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse sozinho naquela dor confusa que carregava desde a morte da mãe. Na manhã seguinte, Helena acordou com um bilhete sobre a mesa da cozinha. Letras tortas, hesitantes. Desculpa pela farinha. Lucas. Ela sorriu. Dobrou o papel com cuidado e guardou na bolsa. Não respondeu com palavras. Fez panquecas. E, com calda de chocolate, escreveu no prato de Lucas apenas uma palavra. Obrigado. Ele leu. Não disse nada. Mas naquele instante, algo que havia sido quebrado há muito tempo começou, silenciosamente, a se recompor.
O segredo de Helena não a enfraquecera. Pelo contrário, havia revelado a origem da sua força. E agora, todos naquela casa começavam a entender que a mulher em cadeira de rodas carregava uma dor grande demais para ser ignorada, e um amor ainda maior para ser contido. Depois daquela noite, nada voltou a ser exatamente como antes. Não houve anúncios, nem conversas longas, nem promessas ditas em voz alta. Ainda assim, algo invisível havia se estabelecido entre Helena e Eduardo. Um tipo de entendimento silencioso, feito de olhares mais atentos, pausas mais longas e palavras escolhidas com cuidado. Eduardo passou a chegar mais cedo em casa. Não dizia que era por causa dela. Dizia a si mesmo que era pelos filhos. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais o puxando de volta para aquele lugar. Algo que não tinha a ver com responsabilidade, mas com presença. Pela primeira vez em anos, ele não sentia vontade de se esconder no trabalho. As crianças perceberam rápido. Lucas notou que o pai ficava mais tempo na sala, observando, escutando. Pedro e Tiago estranharam quando ele se sentou no chão para ajudá-los a montar um quebra-cabeça. Lara sorriu quando viu esperar para dar boa noite, em vez de apenas fechar a porta. Helena observava tudo à distância. Não interferia. Não orientava. Apenas estava ali, como sempre. Sabia que aquela aproximação precisava ser genuína, não guiada, não forçada. Cada passo dado por Eduardo em direção aos filhos precisava nascer dele. Certa noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo encontrou Helena na varanda. Ela olhava o jardim em silêncio, as mãos repousadas sobre o colo. A luz suave da lua desenhava sombras delicadas ao redor. Às vezes, disse ele, quebrando o silêncio, eu fico pensando em quanto tempo perdi. Helena não respondeu de imediato. Não existe tempo perdido, disse por fim. Existe tempo que nos ensina tarde. Eduardo sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas sincero. Eu sempre achei que precisava ser forte, continuou. Que mostrar dor faria meus filhos sofrerem mais. Agora percebo que o que mais os machucou foi meu silêncio. Helena virou-se para ele. Crianças não precisam de pais perfeitos, disse. Precisam de pais presentes. Mesmo quando estão quebrados. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de verdade. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a se repetir. Eduardo passou a tomar café com os filhos. A ouvir histórias sem olhar o relógio. A perguntar como havia sido o dia. Coisas simples. Coisas que, naquela casa, pareciam quase revolucionárias. Lucas resistia menos. Ainda tinha seus momentos de irritação, mas agora falava. Contestava. Questionava. E isso, Helena sabia, era sinal de confiança. Pedro e Tiago brigavam menos e, quando brigavam, tentavam resolver. Lara, mais tranquila, dormia com menos pesadelos. Em uma tarde chuvosa, a energia acabou de repente. A casa mergulhou na escuridão, e o som distante do trovão fez Lara chorar. As crianças correram assustadas. Eduardo sentiu o velho impulso de mandar que se acalmassem. Antes que falasse, Helena já estava ali. Todo mundo junto, disse com firmeza suave. Eles se aproximaram. Eduardo sentou-se no chão com as crianças. Helena começou a cantar baixinho uma canção antiga, simples, quase um sussurro. A voz atravessou o medo, preenchendo o espaço que o barulho da tempestade tentava dominar. Lucas acendeu algumas velas. Pedro e Tiago ficaram quietos, atentos. Lara se aninhou contra o pai. Quando a luz voltou, ninguém se levantou de imediato. Havia algo sagrado naquele momento. Algo que não precisava ser interrompido. Mais tarde, quando as crianças dormiam, Eduardo voltou à varanda. Encontrou Helena no mesmo lugar, observando o vaso quebrado agora cheio de flores. Eles estão mudando, disse ele. E eu também. Helena assentiu. Porque agora vocês estão juntos. Eduardo respirou fundo. Às vezes, eu penso que a senhora apareceu aqui no momento exato. Como se tudo tivesse sido necessário. Helena olhou com ternura, mas também com cautela. O sofrimento nunca é desejável, disse. Mas quando acontece, pode nos ensinar a cuidar melhor. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era denso. Carregado de algo que ambos sentiam, mas ainda não ousavam nomear. Não era romance. Ainda não. Era algo mais profundo. Um reconhecimento mútuo de dores semelhantes, cicatrizadas de formas diferentes. Do outro lado da porta, Lucas ouviu parte da conversa. Não por curiosidade, mas porque acordara de um sonho ruim.
Ao ver o pai conversando calmamente com Helena, sem rigidez, sem distância, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Naquela noite, Eduardo demorou a dormir. Pensava na esposa. Pensava no filho que Helena perderá. Pensava nos próprios filhos. Pela primeira vez, não sentiu culpa esmagadora. Sentiu responsabilidade viva. Algo que podia ser exercido no presente. E Helena, em seu quarto, também demorou a fechar os olhos. Sentia-se estranhamente em paz. Como se, pela primeira vez desde o acidente, estivesse exatamente onde precisava estar. Não como salvadora. Não como substituta de ninguém. Mas como alguém que, mesmo ferida, ainda tinha algo a oferecer. Duas dores haviam se encontrado. Não para competir. Não para se anular. Mas para se reconhecer. E quando isso acontece, a transformação deixa de ser externa. Ela começa por dentro. A casa estava mudando por dentro, mas o mundo fora daqueles muros ainda não sabia, e, quando soube, reagiu como sempre reage diante do que não entende. A transformação silenciosa da mansão Monteiro começou a chamar atenção. Funcionários comentavam. Motoristas cochichavam. Vizinhos observavam com curiosidade. E, junto com a curiosidade, veio o julgamento. Numa manhã de sábado, o céu estava claro demais para o peso que se aproximava. Helena estava no jardim com as crianças, regando as flores plantadas no vaso quebrado. A água escorria pela terra, e Lara ria ao molhar as próprias mãos. Pedro e Tiago disputavam quem segurava a mangueira. Lucas observava, menos defensivo do que antes, atento a cada gesto de Helena. Foi então que um carro preto parou diante do portão. A presença foi percebida antes mesmo de alguém sair do veículo. Havia algo rígido naquela chegada, uma energia que não combinava com o clima leve do jardim. A porta se abriu, e uma mulher elegante desceu. Óculos escuros, postura ereta, expressão dura. O tipo de pessoa acostumada a ser ouvida e obedecida. Com licença, disse ela ao se aproximar. Esta é a casa do Sr. Eduardo Monteiro? Helena assentiu, mantendo a calma. Sim, senhora. Ele não está no momento, mas deve voltar em breve. A mulher tirou os óculos lentamente e avaliou Helena de cima a baixo. O olhar não era curioso. Era crítico. Entendo, disse, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. E você deve ser, a funcionária. Helena sustentou o olhar. Sim. Cuido da casa e das crianças. A mulher arqueou levemente a sobrancelha. Das crianças, repetiu, com um tom que cortava. Uma mulher em cadeira de rodas cuidando de 4 crianças problemáticas. Interessante escolha. As palavras caíram pesadas no ar. As crianças ouviram. Lucas largou a mangueira. Pedro e Tiago se entreolharam. Lara parou de rir. Helena respirou fundo. Conhecia aquele tipo de comentário. Já o tinha ouvido muitas vezes. Sabia o quanto machucava. Mas também sabia que responder com raiva apenas confirmaria o preconceito. Antes que dissesse qualquer coisa, uma voz firme se levantou atrás dela. A senhora não sabe do que está falando. Era Lucas. A mulher se virou, surpresa. Desculpa? Disse ela. Lucas deu um passo à frente, o corpo tenso, mas o olhar decidido. A tia Helena faz mais pela gente do que qualquer pessoa que já passou por essa casa. Pedro se aproximou. Ela escuta a gente, disse. De verdade. Tiago completou. E ensina a gente a não ter vergonha de errar. Lara, com a voz baixinha, disse. Ela é a melhor pessoa que eu conheço. O silêncio que se seguiu foi denso. A mulher não esperava aquilo. Não esperava ser confrontada por crianças. Não esperava que a defesa viesse tão espontânea. Eu só estava, tentou dizer, mas não concluiu. Lucas cruzou os braços. A senhora não conhece ela. Então não fale. A mulher ficou visivelmente desconcertada. Olhou novamente para Helena, desta vez sem arrogância. Murmurou algo incompreensível e se virou, caminhando de volta para o carro. O motor ligou, e o veículo desapareceu pela rua, levando consigo o julgamento que tentará impor. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos. Sentiu os olhos marejarem. Não pelo ataque, mas pela defesa. Nunca antes alguém havia se colocado entre ela e o preconceito daquele jeito. Nunca antes crianças haviam sido sua voz. Lara correu até ela e a abraçou. Ninguém fala assim com você, disse, com firmeza infantil. Helena se inclinou e a abraçou de volta, sem conseguir falar. Mais tarde, quando Eduardo chegou, encontrou as crianças ajudando Helena a preparar o almoço.
Algo no ambiente estava diferente. Havia emoção contida no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Lucas contou. Sem exageros. Sem drama. Apenas a verdade. Eduardo ouviu em silêncio. O rosto sério, o maxilar travado. Quando Lucas terminou, ele respirou fundo. Sinto muito que tenha passado por isso, disse, olhando para Helena. Ela balançou a cabeça. Já passei por coisas piores, respondeu. Mas hoje foi diferente. Diferente como? Perguntou ele. Helena olhou para as crianças. Hoje eu não precisei me defender sozinha. Eduardo sentiu um nó na garganta. Naquele instante, compreendeu algo que ainda não tinha forma em palavras. Aquela mulher não era apenas parte da casa. Ela era parte da família. Naquela noite, Lucas ficou sentado na cama, olhando para o desenho que fizera dias antes. Uma mulher em cadeira de rodas e um menino sentados lado a lado, no jardim. Ele acrescentou algo novo ao desenho. 4 crianças em volta. Um pai logo atrás. Do outro lado da casa, Helena escreveu em seu diário. Não falou do preconceito. Falou da defesa. Falou do abraço. Falou da sensação estranha e boa de pertencer. O mundo lá fora havia tentado quebrar o que nascia ali dentro. Mas falhara. Porque, quando a transformação é real, ela não depende de aprovação externa. Ela cria raízes. Por alguns dias, a casa respirou um tipo raro de tranquilidade. Não era perfeita, nem silenciosa demais. Era viva. As crianças riam, discutiam, aprendiam. Eduardo se tornava mais presente a cada dia, ainda tropeçando em erros antigos, mas agora consciente deles. Helena seguia firme, com a mesma serenidade que havia se tornado o eixo invisível daquele lar. Mas nenhuma história de redenção avança em linha reta. Sempre há um momento em que tudo parece prestes a ruir. E, naquela casa, esse momento chegou sem aviso. Foi numa manhã nublada, quando o ar parecia pesado demais para o horário. Helena chegou mais cedo do que o habitual. Trazia consigo uma inquietação difícil de explicar. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse intuição. O corpo, marcado por limites que ela respeitava, começava a cobrar o esforço emocional constante. Enquanto organizava a sala, ouviu vozes vindas da rua. Não deu importância. Comentários sempre existiam. Mas, ao passar pelo portão mais tarde, escutou algo que fez seu coração apertar. É aquela da cadeira de rodas. Dizem que o patrão está envolvido demais com ela. Uma funcionária, imagina o escândalo. Helena não respondeu. Continuou andando. Mas cada palavra se alojou fundo. Não como novidade, mas como ferida antiga reaberta. A sensação conhecida de ser vista como problema, como ameaça, como alguém que ultrapassara um limite invisível. Dentro da casa, tentou manter a rotina. Mas algo havia mudado. As mãos tremiam levemente. O sorriso vinha mais contido. As crianças perceberam, mesmo sem entender. Lara foi a primeira a perguntar. Tia Helena, você está triste? Helena se abaixou na cadeira e acariciou o rosto da menina. Só um pouco cansada, meu amor. Mas não era só cansaço. Naquela tarde, Eduardo chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Helena sentada junto à janela do corredor, olhando para o jardim com uma mala pequena ao lado da cadeira. O coração dele disparou. O que é isso? Perguntou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Helena respirou fundo antes de responder. Eu preciso ir, Eduardo. A forma como disse o nome dele, sem o costumeiro senhor, já dizia tudo. Ir para onde? Perguntou ele, aproximando-se. Para longe daqui. A voz estava firme, mas os olhos marejados. Eu nunca quis causar confusão. Nunca quis ser motivo de comentários, de constrangimento. E agora estou sendo. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Você está falando por causa do que dizem lá fora? Isso não importa. Importa, sim, respondeu ela. Importa porque eu lutei a vida inteira para ser respeitada. Para ser vista como alguém digna. Não posso permitir que minha presença machuque você ou seus filhos. As crianças ouviram a conversa do corredor. Lara apareceu primeiro, de pijama, os olhos arregalados ao ver a mala. Você vai embora? Perguntou, com a voz tremendo. Helena tentou sorrir. É só uma viagem, meu amor. Mas Lara entendeu. Correu e abraçou a cintura dela com força. Não vai, por favor. Pedro e Tiago surgiram logo depois. Lucas veio por último, em silêncio, o rosto fechado. A gente fez alguma coisa errada? Perguntou Pedro.
Helena sentiu o coração se partir. Nunca, respondeu. Vocês foram o melhor presente que eu poderia receber. Eduardo se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Você acha mesmo que essa casa vai continuar inteira sem você? Disse, a voz embargada. Que meus filhos vão sorrir do mesmo jeito. Helena desviou o olhar. Eles são fortes. Fortes porque você os ensinou a ser, respondeu ele, quase num grito contido. Antes de você, tudo aqui era cinza. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena sentia o conflito rasgar seu peito. Ficar significava enfrentar o julgamento. Ir embora significava perder algo que finalmente parecia lar. Lucas deu um passo à frente. Você é nossa família, disse, com firmeza inesperada. Família não vai embora. A palavra ecoou dentro dela. Família. Helena fechou os olhos. Chorou. Chorou como não chorava há anos. Não de dor apenas, mas de medo. Medo de acreditar de novo. Eduardo se levantou e pegou a mala. Então não vá, disse. Se o mundo lá fora não entende, um dia entenderá. Aqui dentro, nós sabemos quem você é. Helena respirou fundo. Abraçou as crianças uma a uma. O conflito ainda doía, mas algo mais forte se impunha. Ela não estava mais sozinha. Naquela noite, a casa permaneceu acordada por mais tempo. Não havia música, nem conversas longas. Apenas presença. A sensação de que algo havia sido salvo por pouco. Mas a crise deixará marcas. E, quando algo quase se perde, o que vem depois nunca é simples. Depois da noite em que Helena quase partiu, a casa entrou em um estado estranho. Não era tensão, nem alívio completo. Era como se todos estivessem andando com cuidado sobre algo frágil demais para ser quebrado outra vez. As crianças falavam mais baixo. Eduardo observava mais. E Helena? Helena estava ali, mas de um jeito diferente. Mais presente, ao mesmo tempo, mais consciente do quanto aquilo tudo importava. Ela não se arrependera de ficar. Mas sabia que, ao decidir permanecer, algo havia mudado para sempre. Não era mais apenas a funcionária que ajudava na rotina. Não era mais apenas a mulher forte que suportava tudo em silêncio. Agora, havia laços. E laços também doem. Naquela tarde, Eduardo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Não por acaso. Havia passado o dia inteiro inquieto, incapaz de se concentrar. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. O medo dela de manchar o nome da família. A dignidade com que sempre se colocava. E, acima de tudo, a verdade que ele já não conseguia ignorar. Encontrou-a na cozinha, organizando alguns papéis sobre a mesa. As crianças brincavam no jardim, sob o olhar atento de Lara pela janela. Helena, disse ele, com a voz mais baixa do que de costume. Ela ergueu o olhar. Aconteceu alguma coisa? Eduardo respirou fundo antes de responder. Aconteceu comigo. Ela ficou em silêncio. Eu passei anos acreditando que precisava manter tudo sob controle, continuou ele. Que mostrar sentimentos era sinal de fraqueza. Que minha função era proteger meus filhos do mundo, mesmo que isso significasse me afastar deles. Ele fez uma pausa. Mas eu estava errado. Helena sentiu o coração acelerar. Não disse nada. Apenas escutou. Quando você quase foi embora, disse ele, eu percebi que estava prestes a perder algo que não conseguiria comprar, nem reconstruir depois. Não era apenas ajuda. Era presença. Era verdade. Era, você. As palavras pairaram no ar. Não como uma declaração impetuosa, mas como uma confissão necessária. Helena desviou o olhar. Eduardo, eu não quero confundir as coisas, disse com cuidado. Essa casa precisa de equilíbrio. As crianças precisam de paz. Eu não posso ser motivo de mais dor. Eduardo se aproximou um pouco mais, respeitando cada limite invisível. Eu não quero te prender, respondeu. Nem te colocar em uma posição que não escolheu. Eu só não posso mais fingir que o que sentimos aqui não existe. O silêncio se instalou novamente. Mas era um silêncio diferente. Denso. Verdadeiro. Inevitável. Do lado de fora, Lucas observava pela janela. Não ouvia as palavras, mas percebia os gestos. O jeito como o pai falava. A forma como Helena segurava as próprias mãos, tentando manter o controle. Algo dentro dele compreendeu antes mesmo de ser explicado. Naquele instante, Lara caiu no jardim enquanto corria. O joelho ralou. O choro veio imediato. Eduardo e Helena se moveram juntos, quase no mesmo tempo, até ela. Ele a pegou no colo. Helena segurou a mão da menina. Vai passar, disse Helena.
Caiu, mas não quebrou. Lara fungou. Igual o vaso? Helena sorriu, emocionada. Igual o vaso. Eduardo observou a cena. Aquilo respondeu tudo o que ele precisava saber. Não era sobre romance. Não era sobre aparência. Era sobre reconstrução. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo chamou Helena até a varanda. O céu estava limpo. Algumas estrelas eram visíveis. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele, finalmente. Não como patrão. Não como homem poderoso. Mas como alguém que errou muito e está tentando aprender. Ela o encarou. Você mudou essa casa, continuou ele. Mudou meus filhos. E me mudou também. Se um dia você decidir ir embora, eu respeitarei. Mas eu precisava que você soubesse que, independentemente de qualquer rótulo, você é parte da nossa história agora. Helena sentiu os olhos marejarem. Não respondeu de imediato. Aproximou-se da grade da varanda, respirou fundo e disse: Eu fiquei porque acredito neles. E, porque acredito que às vezes a vida nos coloca diante de escolhas que exigem coragem. Não a coragem de ir embora, mas a de permanecer. Eduardo assentiu. Não tocou nela. Não avançou. Apenas ficou ali, ao lado. Dentro da casa, Lucas fechou a porta do quarto e se sentou na cama. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo parecido com segurança. Não porque tudo estava resolvido, mas porque os adultos finalmente paravam de fugir. O clímax não veio em forma de grito, nem de declaração impulsiva. Veio em forma de decisão silenciosa. A decisão de não negar mais o que já era evidente. Nada ainda estava definido. Mas tudo havia sido assumido. E isso, por si só, mudava tudo. O tempo começou a passar de um jeito diferente depois daquela noite. Não mais como algo que escorria pelos dias sem deixar marcas, mas como algo que construía, camada por camada, um novo sentido para tudo que havia sido quebrado antes. A mansão Monteiro já não era apenas um endereço imponente. Aos poucos, transformava-se em um lugar habitado por algo raro, cuidado. As manhãs deixaram de começar com gritos desesperados. Ainda havia barulho, ainda havia correria, ainda havia conflitos, porque crianças continuam sendo crianças. Mas agora havia algo que antes não existia: diálogo. Quando algo se quebrava, ninguém mais corria para esconder. Quando alguém errava, não era o medo que vinha primeiro, mas a responsabilidade. Helena continuava com a mesma postura de sempre. Não se colocava acima de ninguém. Não exigia reconhecimento. Mas sua presença era sentida em cada detalhe. Na forma como as refeições eram feitas juntos. Na maneira como as crianças passaram a pedir ajuda umas às outras. No jeito como Eduardo agora esperava para ouvir antes de reagir. Lucas foi quem mais mudou, ainda que tentasse disfarçar. O menino que antes gritava para ser visto agora falava, mesmo quando a voz saía insegura. Ele passou a se sentar perto do pai nas noites de filme. Começou a contar sobre a escola. Sobre as inseguranças que nunca havia admitido. Helena ouvia, às vezes em silêncio, às vezes com poucas palavras que diziam mais do que longos discursos. Pedro e Tiago já não competiam o tempo todo. Aprenderam a dividir não porque alguém mandou, mas porque perceberam que juntos as coisas funcionavam melhor. E Lara? Lara dormia mais tranquila. Os pesadelos diminuíram. O urso de pelúcia já não era o único refúgio. Agora havia braços, vozes e presença. Eduardo, por sua vez, começou a se reconhecer como alguém diferente. Não apenas um provedor. Não apenas um homem de sucesso. Mas um pai. Um homem que falhava, mas que permanecia. Ele passou a participar das tarefas mais simples. A ajudar na cozinha. A sentar no chão para brincar. Pequenos gestos que, antes, pareciam irrelevantes. Agora, eram essenciais. Em uma noite comum, enquanto preparavam biscoitos na cozinha, a cena que se formou era quase irreconhecível para quem conhecera aquela casa semanas antes. Farinha espalhada pela mesa. Risadas. Tentativas desajeitadas. Lara mostrava um biscoito torto, orgulhosa. Pedro dizia que aquilo parecia um sapato. Todos riam. Isso está horrível, disse Eduardo, provando um pedaço. Então come outro, respondeu Lucas, sorrindo. Helena observava, com o coração apertado de gratidão. Não pela cena em si, mas pelo que ela representava. Aquela família estava viva novamente. Mais tarde, quando as crianças dormiram, Eduardo encontrou Helena na varanda. Havia algo diferente em seu olhar. Não ansiedade. Não medo. Mas decisão. Eu queria te mostrar uma coisa, disse ele.
Pegou uma pequena caixa de madeira e colocou sobre a mesa. Abriu devagar. Dentro, havia um broche antigo em formato de flor. Era da minha mãe, explicou. Ela dizia que usava quando precisava lembrar quem era de verdade. Helena tocou o objeto com cuidado. Não sei se devo aceitar, disse ela. Não é um presente, respondeu Eduardo. É um agradecimento. E um reconhecimento. Ela fechou a caixa lentamente. Eu nunca recebi algo assim, confessou. Então é hora de começar a receber, disse ele, com suavidade. Não houve promessas. Não houve declarações. Apenas um entendimento silencioso de que algo importante estava sendo construído, sem pressa, sem imposições. Nos dias seguintes, a mudança da casa começou a ser notada por quem vinha de fora. Funcionários comentavam sobre o clima diferente. Pessoas que antes julgavam agora observavam em silêncio. O preconceito não desapareceu, mas perdeu força diante da evidência. Até mesmo aqueles que haviam sido críticos começaram a recuar. Não por palavras, mas pelo exemplo. A mansão Monteiro já não sustentava a imagem de frieza e distanciamento. Havia algo ali que não se comprava. Um lar. Helena sentia isso todos os dias ao atravessar os corredores. Já não se sentia hóspede. Nem intrusa. Sentia-se parte. E isso, para alguém que perderá tudo, era mais do que suficiente. Naquela tarde, Lucas entregou a ela um desenho. Era simples. Uma casa, 4 crianças, um homem e uma mulher em cadeira de rodas no centro. É a gente, disse ele, sem encará-la. Helena engoliu em seco. Está lindo, respondeu. Ela guardou o desenho na bolsa. Sabia que aquele papel carregava mais valor do que qualquer objeto caro daquela mansão. O passado não havia sido apagado. As dores ainda existiam. Mas agora não definiam mais tudo. A casa que antes abrigava gritos e ausências agora ensinava algo novo a todos que ali viviam. Que o amor não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. E o que estava sendo construído ali não era apenas uma fase passageira. Era a base de algo que estava prestes a ir além daquela casa. Além daquela família. Além daquela história. Porque quando uma transformação é verdadeira, ela não termina em quem a vive. Ela se espalha. Nada mudou de um dia para o outro. E talvez esse tenha sido o maior sinal de que tudo era real. A vida seguiu, com seus desafios, rotinas e imperfeições. Mas agora havia algo que sustentava cada passo dentro daquela casa. Um fio invisível de pertencimento, de responsabilidade compartilhada, de amor construído no silêncio dos gestos diários. Helena continuou acordando cedo. Continuou organizando, cuidando, escutando. Mas já não fazia isso apenas por dever. Fazia porque havia escolhido estar ali. E, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia um peso. Sentia-se necessária sem ser explorada. Vista sem ser julgada. Respeitada sem precisar provar nada. Eduardo também não voltou a ser o homem de antes. O executivo frio, distante, sempre ocupado demais para olhar nos olhos dos próprios filhos. Ele havia aprendido, ainda tropeçando, que sucesso nenhum substitui presença. Que dinheiro não consola uma criança à noite. Que autoridade sem vínculo apenas cria medo, não respeito. As crianças cresceram mais naquele período do que em anos anteriores. Não apenas em altura, mas em consciência. Lucas aprendeu que força não está em gritar, mas em sustentar quem se ama. Pedro e Tiago entenderam que competir o tempo todo era apenas outra forma de solidão. E Lara? Lara voltou a rir com a leveza de quem finalmente se sente segura. Certa tarde, enquanto o sol descia devagar por trás das árvores do jardim, Eduardo reuniu todos ali fora. Havia algo diferente em seu semblante. Uma mistura de nervosismo e convicção. Helena percebeu imediatamente. Quero mostrar algo para vocês, disse ele. No centro do jardim, coberto por um pano branco, havia uma pequena placa de metal. Eduardo retirou o pano com cuidado. Nela estava gravado um nome. Instituto Helena. Helena levou a mão à boca. Não conseguia falar. Esse lugar, continuou Eduardo, vai acolher crianças que vivem o que nossos filhos viveram. Crianças feridas, esquecidas, tratadas como problema. Um espaço para ensinar, cuidar e devolver dignidade. As crianças sorriram, orgulhosas. Lara abraçou Helena com força. Agora mais gente vai ter uma família, disse ela. Helena chorava em silêncio. Não de tristeza. De reconhecimento. Toda a dor que carregara durante anos agora encontrava um sentido que ela jamais imaginara. Eduardo aproximou-se. Você transformou esta casa, disse.
Agora, vai transformar outras vidas. Se quiser. Helena respirou fundo. Olhou para as crianças. Olhou para aquele homem que aprenderá a ser pai de novo. Olhou para si mesma. A mulher que um dia acreditara que havia perdido tudo. Eu quero, respondeu. Algum tempo depois, o instituto abriu as portas. Um espaço simples, acolhedor, cheio de cores e vozes. Helena caminhava pelos corredores com a mesma serenidade de sempre. Agora, reconhecida não pela cadeira de rodas, mas pelo que carregava no coração. Eduardo acompanhava cada passo. Não como salvador, mas como alguém que aprenderá a caminhar ao lado. Na parede principal do instituto, uma frase recebia todos que entravam. A força de uma pessoa não está no que ela pode fazer com o corpo, mas no quanto consegue tocar o coração dos outros. Helena lia aquela frase todos os dias. E agradecia. Não por ter sido poupada da dor, mas por ter sobrevivido a ela. Naquela noite, ao voltar para casa, o som das risadas das crianças ecoava pelos corredores. Eduardo parou por um instante, respirou fundo e percebeu algo simples e poderoso. Aquela casa, que um dia foi palco de gritos, abandono e desespero, agora era um lar. E tudo começou quando alguém que o mundo julgava frágil decidiu não desistir. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar que a bondade ainda existe. Deixe seu like e permaneça no canal para continuar ouvindo histórias que provam que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis.